Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, segunda-feira nublada, tempo fechado, aquele friozinho, quase uma garoa da capital paulista, clima de inverno. Vamos lá, boa semana para todo mundo. O São Paulo se reapresenta amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã no CT da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, já iniciando os preparativos para o jogo de quinta-feira em Barueri contra o Juventude pela Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase. Na partida de ida em Caxias do Sul, aquele empate 2-2 que literalmente caiu do céu para o time do São Paulo. Mas agora vamos falar desse tricolor que deu uma tropicada. Será que foi a temperatura no Nordeste? Será que foi o gramado? Será que foi a arbitragem? Será que foi o jogo por conta da altitude no nível do mar? O fato é que o São Paulo, agora invicto a 6 jogos, tem 4 empates e 2 vitórias nos últimos confrontos aí. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. É muito pouco. Se o São Paulo tivesse vencido, estaria lá no G4 do Campeonato Brasileiro. Como deu aquela tropicada, acabou ficando lá numa posição abaixo, quinto colocado, poderia estar muito mais alto. Aí seria uma supremacia paulista no Campeonato Brasileiro a essa altura, com 5 rodadas. Corinthians, Santos, o São Paulo coladinho ali. Mas não aconteceu. E por que não aconteceu? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Jogo de poucas oportunidades em gol. Para você ter uma ideia, o São Paulo contra o Red Bull Bragantino, num empate 1-1 em Bragança Paulista, teve 21 conclusões em gol. Sabe quantas foram jogando em Fortaleza contra o tricolor cearense lá no estádio do Castelão? Apenas 5 finalizações. Mas vamos inicialmente falar dos gols que saíram no segundo tempo. O Luciano, que estava no banco, acabou fazendo, depois de uma excelente jogada do Igor Gomes, fazendo 1-0 para o São Paulo. E o Iago Pikachu, ele empatou a partida num golaço indefensável para o Jandrei. O Rogério Ceni falou sobre os gols, mas não só sobre os gols. O professor costuma falar mais do que aquilo que a gente pergunta para ele. Vamos lá. No nosso gol, o Igor já, no segundo tempo, volta centralizado no lugar do Nestor, com o Patrick de um lado e a Alisson do outro, né? Fazendo os 3 atrás do Luciano com o Caleri. E ele domina, passe rápido, o Luciano também, acho que é muito mérito também do Luciano, do movimento de infiltração no facão para receber essa bola, teve calma, dominou, finalizou bem. Então uma das jogadas que nós conseguimos pôr a bola no chão com um pouquinho mais de calma. E o gol, o Caleri sustentou a bola e sofreu 3, 4 faltas. Aí no momento que ele não sofre a falta, que depois da sequência de oportunidades que o juiz, ele picotou o jogo todo, a arbitragem horrorosa para os dois lados, estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo, assim, não em benefício do Fortaleza, mas o jogo como um todo, o árbitro picotou o jogo todo. No momento de uma falta clara, se o Caleri só cai, ele receberia a falta, porque de fato foi segurado várias vezes. No momento que ele não foi segurado, ele tentou progredir, e aí o árbitro deixa dar sequência no lance, né? E aí o cruzamento, bola do lado contrário, o Pikachu tem felicidade também, nós temos que reconhecer o mérito, porque ela entrou no único lugar que passaria na gaveta, entrou um chute de primeiro, uma bola difícil de pegar. Mas temos que melhorar bastante aqui, todo mundo morto no vestiário, que não tem vento, não passa, é difícil mesmo, pessoal. Quem não é acostumado aqui com essa temperatura cansa, ainda bem que nós seguramos o time para poder tentar competir aqui os 90 minutos. Para quem não tem esse costume de jogar no Castelão, é uma vida difícil. Ramon Abate Abel de Santa Catarina foi o juizão do jogo. Aliás, daqui a pouco o Rogério Ceni vai falar mais sobre o árbitro. Ele foi conversar com o juiz no final da partida. Vamos agora comentar sobre essa questão. Será que a arbitragem atrapalhou o desempenho ofensivo do time do São Paulo com apenas 5 conclusões a gol? O Rogério Ceni já falou que é difícil jogar no Nordeste, por conta da temperatura, por conta do ar, por conta de tudo. E ele tem experiência porque trabalhou muito tempo por lá dirigindo o Fortaleza e sempre usou o Castelão, o jogo em casa, como uma das forças do time do Fortaleza. Vamos lá, Rogério Ceni, o desempenho ofensivo do tricolor paulista nesse duelo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá.
Primeiro passa pelo gramado. As duas equipes, quando você tem um gramado melhor, é mais natural que você consiga criar mais. Quando o gramado não está tão bom, é mais natural que seja mais fácil destruir jogadas, né? Eu sei que o Fortaleza finalizou provavelmente mais do que a gente, teve mais chute de longa distância, bolas cruzadas na área, mas dificulta, né? Aqui a gente sabe que essa época de chuva aqui machuca muito, judia muito o gramado e cria, sabe, acaba tendo muito erro de passe, construção. Mas ofensivamente nós não criamos tanto, por exemplo, como o jogo do Bragantino. Temos que começar a melhorar nesse sentido, apesar de ter saído na frente, ter feito gol e ter tido até, o árbitro parou uma jogada que não tem nem como ele parar, uma falta cobrada, bola parada. Não existe regra que diga que você não pode bater a bola em velocidade, que o Luciano sairia na frente do gol, mas nós não conseguimos criar tanto. Mostra que a equipe do Fortaleza é uma boa equipe. Pois é, Rogério Ceni explicando aí as suas razões, dizendo, claro, que o time tem que melhorar, mas vamos falar agora sobre a questão da arbitragem. Terminado o jogo, o técnico do São Paulo foi conversar com o juiz, o Ramon Abate Abel, que é de Santa Catarina, que já apitou um jogo do Tricolor contra o Campinense pela Copa do Brasil, aquele jogo fora de casa, e o Rogério Ceni foi conversar com ele. Depois do jogo, foi dar aquela desabafada à la Ceni. Não foi isso, Rogério? É ruim porque lógico, você tem os seus defeitos, o time não produz às vezes o que você quer, e quando você começa a falar muito de arbitragem, parece que você está fugindo dos erros e não valorizando os acertos do teu time ou do time adversário, né? Mas a verdade é que a arbitragem foi um desastre, ela não ajudou o jogo a se desenvolver. Ela não ajudou. Então, assim, não é reclamação por gol, por nada. A única reclamação grave que eu tenho é que no momento da falta nós sofremos, quem pega a bola rápida, põe no chão, bate uma bola, não tem como parar essa jogada, não pode. Então ele picotou, aí ele disse que ia verificar, mas não vai verificar o quê? Foi uma falta normal de jogo, picotou o jogo todo, isso estragou o jogo pro Fortaleza. Você pode ver que os torcedores, o jogador, todo mundo irritado. Não tem ninguém feliz com a arbitragem. Então, quando a arbitragem é ruim, ela tem que... A gente é criticado quando as coisas vão mal. Infelizmente, o árbitro não foi bem. Foi o mesmo árbitro que apitou nós e Campinense, se eu não me engano. E já tinha sido um desastre lá. Continuou o desastre hoje aqui. Uma palavra para resumir tudo, foi um desastre. Como foi o desempenho ofensivo, na minha opinião, do São Paulo contra o Fortaleza? Poderia estar numa posição um pouco mais confortável, jogando o Campeonato Brasileiro, que é uma das prioridades do técnico Rogério Ceni, não tenha dúvida nenhuma. Ele não quer sofrer o que sofreu na temporada passada. Eu acredito que nem você, nenhum torcedor do São Paulo gostaria disso. Bom, o São Paulo, que viveu uma vida cigana nos últimos tempos, muitos jogos fora de casa, agora vai ter uma sequência como mandante. Começando na quinta-feira em Barueri, veja bem, não vai ser no Morumbi, vai ser em Barueri por conta de um show no estádio do Morumbi, jogo contra o Juventude nesta quinta-feira, 7h30 da noite, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, 2-2 em Caxias do Sul, com o São Paulo achando o gol do empate. O São Paulo não foi bem naquele jogo, não. Depois, nessa sequência como mandante, no final de semana recebe o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E aí tem o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no dia 19 de maio. O São Paulo fazendo o jogo da volta na Copa Sul-Americana. O São Paulo praticamente classificado e pode garantir matematicamente sua classificação nesse jogo em seus domínios contra o Jorge Wilstermann. Bom, eu gostaria da sua opinião, seu comentário, seu recado, seu palpite. Primeiro vamos falar dessa temperatura agradável. Eu particularmente gosto muito desse tempinho mais fechado. Do frio a gente consegue se proteger, do calor não. E o São Paulo sofreu no calor lá de Fortaleza, no tempo abafado do nosso Nordeste brasileiro, que também tem suas maravilhas. Gostaria que você falasse sobre isso, as declarações do Rogério Ceni, como é que foi a arbitragem naquele lance em que o São Paulo poderia bater rapidamente uma cobrança de falta e o Luciano teria a chance de entrar na cara do gol do goleiro do time cearense. E aí a arbitragem parou tudo e o Rogério Ceni ficou de cabelo arrepiado.
Bom, deixa aí seu comentário, seu palpite, sua opinião. São Paulo volta a trabalhar. Ele volta de viagem nesta segunda-feira por volta de 3h da tarde. Folga no restante desta segunda-feira para todo o elenco. E o São Paulo, que vai ter desfalques, o Colorado saiu machucado, tem a questão do Gabriel Sara, que passou por cirurgia, do Nicão ainda que não deve voltar, e o São Paulo se preparando para quinta-feira contra o Juventude. Contra o Juventude não adianta outro resultado, vai ser preciso vencer, o ataque vai ter que funcionar. Como mandante, a torcida tem apoiado, talvez seja o diferencial do São Paulo para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá bom? Deixa aí a Copa do Brasil, desculpa. E aí deixa o seu recado, seu comentário, seu palpite, sua opinião sobre tudo que a gente falou por aqui, tá bom? Beijo no seu coração, boa semana. Valeu, tchau.